Agora trataremos sobre as questões das escolas de interpretação do livro de Apocalipse, né? Trataremos da escola pré-milenista histórica, a escola dispensacionalista pré-milenista, o amilenismo e o pós-milenarismo. Então, a gente vai tentar entender sobre essas visões das 4 correntes de interpretação do livro do Apocalipse, né? Primeiramente, a questão do milênio. Alguns creem que a segunda vinda de Cristo será precedida segundo um milênio. Por exemplo, o pós-milenarismo. Esta é uma teoria e ensina que a segunda vinda de Cristo seguirá o milênio. Este virá durante a dispensação evangélica em que estamos vivendo agora. E no final, Cristo aparecerá. Esperará-se que o evangelho venha a ser, no fim, muito mais efetivo que no presente. E produzirá um período de justiça, de paz, bênçãos espirituais muito profusas. Em nossos dias, alguns ainda esperam isso como um grande resultado de um simples processo natural da evolução humana. Olha que interessante como essa visão trata sobre a questão, né? Mas só que a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia nos fornece que vai ter uma grande apostasia no final, que terá nos últimos dias. E a gente vê a deteriorização da igreja como instituição. Não estou falando da igreja triunfante. E a gente vê a igreja institucional se complicando nos últimos tempos. Né? Muitas heresias. Se prega um triunfalismo do evangelho da prosperidade. É a igreja inclusiva. Muitas igrejas históricas aceitando o aborto, o homossexualismo, muitas igrejas carismáticas pregando o falso evangelho da prosperidade, a teologia do liberalismo teológico invadindo os círculos evangélicos. Então, isso não se confirma. Aí existe a outra visão pré-milenista, né? Que essa entende que Cristo voltará e estabelecerá sobre a terra o reino de Davi, e reinará em Jerusalém ao longo de 1000 anos. Esta teoria se baseia em uma interpretação literal dos profetas e de Apocalipse capítulo 20. Toma o reino de Deus como reino terreno e nacional, enquanto o Novo Testamento apresenta como espiritual e universal, um reino justamente que agora se acha na existência, que é no coração dos homens. O Novo Testamento ignora completamente semelhante reinado temporal de Cristo, porém fala do seu reino celestial, 2 Timóteo 4,18, e eterno, 2 Pedro 11. Além disso, a teoria tenta apoiar-se numa única passagem de Apocalipse 20, a qual apresenta uma cena no céu e não faz menção dos judeus, nem de um reino nacional e terreno, nem na Palestina, em lugar nenhum que Jesus falou do seu reino sobre um aspecto geográfico. Primeiramente, o pré-milenismo, ele entende tanto o histórico como o dispensacional, ele entende que esse reino será literal na Terra, né, de uma interpretação literal do Apocalipse 20, é universal, né? Mas se a gente for entender, por exemplo, o que Jesus falou em Lucas 17, 21? Que o reino já estava no coração dos homens. O reino ele já começa no processo, na vida do indivíduo, né? Como também Jesus falou isso em João 18, 36 e Colossenses 1, 13, Paulo fala desse reino que já vem na vida das pessoas, no coração do homem, né? E o pré-milenismo, a maioria das igrejas hoje segue uma linha pré-milenista, tanto histórica como dispensacional. Dispensacional ainda é maior. Mas só se a gente for ler Apocalipse 20, não dá um entendimento de um reino literal na Terra, né? Um reino literal e geográfico ali na Palestina, com o templo construído,
né? E outro problema que vai ter aí, que o dispensacionalismo coloca, é que no reino milenar, possivelmente, a igreja fazerá sacrifícios periódicos para Cristo no milênio. Mas se a gente lê o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, fala que tantos os sacrifícios de pecado e memoráveis foram abolidos. Não existe mais. Cristo aboliu esse sacrifício, porque estamos na a nova aliança, a igreja é a base do Novo Testamento, e não mais o sistema jurídico, o sistema cerimonial de Israel. Jesus fala em Mateus 27, ali nas ceias, reunido com os discípulos: esse é meu sangue, esse pão, esse vinho simboliza meu sangue, esse pão simboliza minha carne. Esse é o Novo Testamento, é uma nova aliança. Estamos na nova aliança. Hebreus 9 fala da nova aliança. Então, isso é infundado. Terá sacrifícios periódicos em Israel. E outra coisa, vai ter o pré-milenismo ensina um reino de Cristo na Terra imperfeito, com possibilidade de morte, com possibilidade de rebelião, né? E tantas outras coisas. E sabemos que o reino de Cristo ele é soberano e perfeito. A terceira posição é o amilenismo. Os amilenistas entendem o milênio como sendo uma figura do reino presente de Cristo dos santos nos céus. Como eu já falei, Apocalipse 6:9, das almas que estavam ali nos céus. A primeira ressurreição, Apocalipse 25, capítulo 20, verso 5, se refere à vida dos cristãos que morreram, que estão com Cristo no céu, ou à vinda em Cristo, que começa com um novo nascimento espiritual, de acordo com Romanos capítulo 6, dos versículos 8 a 11, e Efésios 2:6, e principalmente Colossenses capítulo 3, quando fala no sentido da nova vida espiritual em Cristo Jesus, né? Através do triunfo de Cristo, é a base da sua ressurreição, que a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual dos crentes. Eu entendo que o milenismo, ele entende que é a base mais bíblica de uma interpretação amilenista. Eu entendo que o milênio já está sendo cumprido nos céus e não nessa terra. Então, essas são as posições amilenistas. E também teremos as posições tribulacionistas, né? Agora entraremos nas questões tribulacionais. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo e arrebatamento parcial. Primeiramente, o pré-tribulacionismo se ensina que a igreja será retirada antes da grande tribulação. Né? O dispensacionalismo radicalmente divide os dois povos de Deus. Deus tem um propósito para Israel e Deus tem outro propósito para a igreja. Mas isso não tem uma base bíblica. Porque Efésios capítulo 2, ali dos versículos 11 ao 18, fala claramente que a barreira que dividia os dois povos foram derrubadas pela cruz de Cristo. Romanos 2 vai falar disso. Gálatas capítulo 3 também dá a entender dessa maneira. E Romanos 9. Então, o pré-tribulacionismo em si, ele ensina que a igreja será retirada antes da grande tribulação, de acordo com uma interpretação que eles têm de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Né? Então, eles entendem uma interpretação de Apocalipse 3:10, que a palavra guardadas ali é um arrebatamento físico. Então, boa parte das igrejas evangélicas, carismáticas e algumas tradicionais se entende que o pré-milenismo é a interpretação mais correta, que é a linha dispensacionalista. E esse ensino ele tomou proporção muito grande no Ocidente. Se você pega o livro
de escatologia e história do N.T. White, que ele fala sobre as posições escatológicas e a história da escatologia. Ele diz que esse ensino dispensacionalista, ele não é um ensino judaico-cristão do Oriente, um ensino que surgiu no Ocidente, mas não tem base no judaísmo cristão. E é uma verdade. Esse ensino ele surge no Ocidente, com John Nelson Darby no século XIX, né? Com dispensacionalismo. Que ele se baseia numa escatologia, numa revelação de uma mulher chamada Margaret McDowell, que tem essa visão, em cima dessa visão ele formata. Mas só que em toda a história da igreja nunca teve esse ensino. Primeiramente, se ensinava o pré-milenismo histórico, que é pós-tribulacionista. O pré-milenismo histórico é totalmente diferente do pré-milenismo do século XIX. O pré-milenismo do segundo século, que muitos pais da igreja seguiam, como Tertuliano, como Irineu, né? Como tantos outros pais da igreja seguiam, se ensinava um pré-milenismo bem diferente. E eram pós-tribulacionistas, eles acreditavam que a igreja atravessava o período tribulacional. Você pega as cartas do pastor de Hermas, de Eusébio, né, de Papias, você pega essas cartas e desentendia esse cronograma. Então, e o pré-milenismo ele tomou proporção do século XIX para cá. Você pega o adventismo, ele formatou muitas suas ideias em cima das bases do pré-milenismo dispensacionalista, na questão de interpretar a volta de Cristo, calcular os dias, marcar uma data, enfim. E tantas outras seitas também. Agora, essa é uma doutrina peculiar e muito popular no círculo evangélico. A boa parte das igrejas são dispensacionalistas e acreditam no arrebatamento secreto em 2 fases. Outra coisa, a Bíblia não dá base para a volta de Cristo em 2 fases, em um arrebatamento secreto. O retorno de Cristo e a volta de Cristo é evento único. 1 Tessalonicenses 4, o versículo 16 diz: quando soar a trombeta, Cristo retornará. É a mesma trombeta de Apocalipse capítulo 11, dos versículos 15 ao 19. A última trombeta, são 7 trombetas. Cristo volta na 7ª. Não existe 2 fases ou etapas. Então a igreja atravessa o período tribulacional. Porque Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 13, dos versículos 7 a 11, mostra claramente os santos aqui nessa terra. Apocalipse 12, ele fala da igreja. Né? O novo povo espiritual de Deus. Enfim. E tem a segunda corrente, que é a corrente pós-tribulacionista, que é a corrente que eu sigo. Que a igreja ela atravessará o período de tribulação. Ela já vem atravessando, desde o 1º século. Eu tenho uma interpretação idealista e histórica sobre o Apocalipse. Né? E a volta de Cristo é pós a tribulação, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16 e Mateus 24, dos versículos 29 ao 31, quando Cristo reunirá os eleitos aos 4 cantos da terra, evento único. Né? E Apocalipse 1,7, todo olho verá, e todos aqueles que transpassaram verão, né? A volta de Cristo. Então ele é um evento público. E o pós-tribulacionismo, ele sempre foi a doutrina escatológica da igreja. Sempre foi a verdadeira doutrina escatológica da igreja até os meados do século XIX. E ainda é em algumas igrejas mais históricas. Então, você pega na patrística, nunca se falou de um arrebatamento pré-tribulacionista, e sim pós. Você pega Perpétua, Policarpo, que viveram o 1º século, se entendia dessa forma, que a igreja atravessava o período tribulacional. E Paulo, o apóstolo Paulo, nunca falou de um arrebatamento da igreja antes da tribulação, assim como Jesus. Jesus, em João 15, ele diz que aqueles que deveriam esperar
perseguições. Assim como ele foi perseguido, os cristãos também a igreja seria perseguida. E o Apocalipse, em todo o livro de Apocalipse, você vai encontrar Apocalipse, os santos no Novo Testamento é dado somente à igreja e não a Israel. Os santos ali, que são perseguidos. O anticristo, que vão perseguir os cristãos. Então, essa é a posição pós-tribulacionista, que é a posição mais antiga da igreja. Que a igreja, essa é a verdadeira, é a posição mais correta que entendemos na Bíblia. E também tem a questão do arrebatamento parcial, que muitos vão ser arrebatados em grupos durante a tribulação, mas é um ensino insustentável, que tem pouco apoio bíblico, não tem nada, praticamente, para falar a verdade, não tem nada de apoio bíblico, e também tem o arrebatamento mesotribulacionista, que alguns teólogos até acreditam nisso, né? Que a igreja ela vai ser tirada no meio da tribulação. Também é insustentável, não tem apoio bíblico, né? Então, mas as correntes que mais se predominam é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, né? Ao meu ver, o pós-tribulacionismo é o mais correto, ele é o mais bíblico, porque Apocalipse 13, dos versículos 7 a 11, diz que os santos serão perseguidos pela besta. E Apocalipse capítulo 7 fala daqueles que veio dos santos que veio da grande tribulação. E esses santos é a igreja. Então, a igreja ela passa por esse período tribulacional.